Os mais de 1.000 mortos e de 21.500 casos confirmados desde o início da pandemia de Covid-19 parecem não assustar os espanhóis, pelo menos em algumas cidades. Apesar da quarentena, a polícia identificou mais de 10.000 pessoas nas ruas de Barcelona. Apesar das restrições governamentais, o número de pessoas infectadas continua a aumentar. Algumas unidades de saúde estão sob pressão, perto de chegar ao limite, isto apesar de estarem a ser tomadas muitas medidas. Em Espanha, e ainda assim, o número de pessoas que estão já recuperadas supera o de mortos. São já mais de 1.500. Em França, a tendência é inversa. Até ao momento, há pelo menos 450 mortos e pouco mais de uma dezena de casos de sucesso entre os mais de 12.600 confirmados de infecção desde o início da propagação. Para aliviar a pressão nos hospitais do leste do país, perto de Itália, a região mais atingida, o exército começou a enviar material para construir um hospital de campanha. Enquanto a maioria dos espanhóis estão obrigados a ficar em casa, para os sem-abrigo a vida torna-se ainda mais complicada. E não se trata apenas da ameaça que a Covid-19 representa em termos de saúde, são as outras ameaças inerentes a ela que preocupam. Rafael Reis, de 50 anos, vive nas ruas há quase 12. Para ele, o encerramento dos restaurantes, dos bares, é um grave problema. Normalmente encontramos sempre um amigo, algures que nos dá apoio, explica. Mas agora não há nada. Com tudo fechado, não temos nada. Bob Walker, que trabalha numa organização não governamental que dá apoio aos sem-abrigo, lembra os perigos a que estão expostos. Existem cerca de 1.200 pessoas nas ruas de Barcelona que são completamente invisíveis, esclarece este voluntário, que acrescenta que não há recursos suficientes, nem casas suficientes, e que neste caso específico do coronavírus existe obviamente o risco de contágio, mas que os sem-abrigo não têm para onde ir e muito menos um lugar onde possam ficar em quarentena. Em Itália a situação não é muito diferente. Os sem-abrigo sentem-se mais vulneráveis do que nunca, vulneráveis ao vírus e ao abandono. As ruas das cidades italianas estão mais vazias, talvez vazias demais para quem a rua é a sua casa. Lucia Lucchini dedica a sua vida aos que vivem nas ruas e explica que a situação piorou e que uma cidade tão vazia para aqueles que não têm para onde ir, dormir e viver é assustadora, ainda mais assustadora. Sem poderem recorrer à ajuda monetária daqueles que percorrem as ruas italianas ou aos restaurantes que lhes dão qualquer coisa para comer, os sem-abrigo dependem agora apenas das organizações sem fins lucrativos que os apoiam, com voluntários que se põem em risco para os ajudar a sobreviver.